a Deus, santo é o nome do Senhor. A paz de Deus, queridos irmãos e irmãs que estão conectados neste canal, que é a palavra Fé Viva. E hoje não seja diferente, irmãos. Nós vamos falar sobre uma das situações mais interessantes que nós já vimos falar dentro da Bíblia. Quando Deus desceu com teu Espírito Santo sobre todos aqueles homens que estavam congregados naquele local. E para falar sobre esse episódio, nós vamos ler em Atos capítulo 2, versículo 17, irmãos, onde está escrito: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do seu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonho. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. Queridos e amados irmãos, tudo isso que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, foi dito, irmãos, por Pedro, quando todos aqueles homens foram tomados pelo Espírito Santo. Todos aqueles homens foram tomados pelo Espírito Santo e as suas línguas, irmãos, se enrolaram e foram falando linguagens diferentes e foram vistos línguas de fogo naquele dia. Então o Senhor começou a comprovar, irmãos, que estava junto daqueles homens e mulheres que estavam dando a vida para a sua causa, para o seu projeto. E cada um daqueles irmãos estava se tornando como um tijolo na sua construção. Irmãos, e temos, irmãos, várias referências, onde referencia em Lucas capítulo 12, 45, que fala assim, irmãos: todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo, meu Senhor tarda demais a volta, e por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando as glutonarias e a embriaguez. Devemos ficar vigilantes, queridos irmãos, porque quando Joel lá atrás profetizou sobre tudo isso, e irmãos, e quando em Pentecostes todos aqueles servos de Deus foram tomados com o Espírito Santo da graça e falando linguagens, irmãos, de todas as formas. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, nesse momento que nós estamos passando, esse ano de 2020, aonde, irmãos, muitas coisas têm acontecido. Essa pandemia, irmão, afastou, irmãos, todos nós de estarmos diante da presença de Deus. E isso, irmão, foi acometido, irmãos, de um esfriamento para cumprimento da palavra, e o amor de muitos esfriaria. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor tem que cumprir a sua palavra, falando, irmãos, que Ele derramaria sobre todo o seu povo o teu Espírito, derramaria sobre todo o teu povo as suas bênçãos. Então, irmãos, nesse momento, através, irmãos, desta palavra inspirada, e também, irmãos, sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração,
Nós pedimos a querida Irmandade, os queridos irmãos, que fiquem vigilantes, irmãos, que não deixem, irmãos, a frieza tomar a nossa mente, o nosso coração. Que as coisas vãs da vida, que a internet, que os computadores, os jogos, irmãos, tudo isso, que não venham tirar o néctar de Cristo de dentro de nós, mas que possamos, irmãos, fazer como está escrito, irmãos, que nos últimos dias o Senhor tomaria nós com a tua gloriosa graça, com o teu poder, com a tua, irmãos, intimidade, aonde, irmãos, muito nesse momento está com dinheiro, está com seu carro, está com a tua casa, mas, irmãos, ele fica pensando: o que eu vou fazer amanhã, como eu vou fazer, eu não posso sair com meu carro, eu não posso sair da minha casa, glória, eu não posso ver o meu pai, eu não posso ver a minha mãe, eu não posso ver o meu amigo, eu não posso ver a pessoa que eu amo, porque eu posso estar contaminando ou sendo contaminado. Mas nesse momento, irmãos, pelo poder que a palavra nos concede, nós viemos através, irmãos, desta palavra, desta mensagem, irmãos, fazer com que todos entendam, irmãos, que é momento da gente buscar o Senhor, porque nós cremos, irmãos, que, como Ele falou, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Devemos ficar vigilantes, irmãos, não afrouxar as nossas rédeas, não deixar que o animal, o ser animal, venha nos levar, meus irmãos, para fora, irmãos, do projeto de Deus. Mas devemos entender que cada vez que nós entramos na comunhão de Cristo, nós entramos na comunhão da Sua palavra, que nós oramos ao Senhor todos os dias, não uma oração cotidiana, uma oração, glória ao nome do Senhor, uma oração banal, irmão Luiz, banal, sim, irmãos, uma oração onde que só apresentamos as nossas necessidades, mas não fazemos uma oração elevada ao trono da glória de Deus, querendo uma resposta do Senhor acerca de tudo que está acontecendo, do que vai ser da nossa vida. Irmãos, mas está escrito tudo que vai ser. Irmãos, que o Senhor falou, irmãos, que muitos irmãos estão perdendo o seu foco, estão se entregando, irmãos, às vaidades da vida, estão se entregando, irmãos, às glutonarias, porquanto, irmãos, estão se entregando, irmãos, à embriaguez, estão se entregando às coisas, irmãos, se perdendo, irmãos, a cada dia, mas pelo poder desta palavra, aonde o Senhor tomou Pedro, irmãos, um dos mais simples da época, um pescador, mas, irmãos, quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, nós deixamos de ser um simples homem e passamos, irmãos, a ser, irmãos, o atalaia que abrirá a boca e profetizará, irmãos, tudo aquilo que necessitamos de falar e também, irmãos, de ouvir. Então, nesse momento, nós pedimos ao Senhor que, pelo poder da Sua palavra, que venha, irmãos, deixar a nossa mente sadia para entender o propósito de Deus na nossa vida. Você, irmão, que está passando por sua prova, está passando por coisas que só você sabe, está passando por coisas que só você conhece, glória ao nome do Senhor. Talvez a tua esposa não saiba, talvez o teu esposo não saiba, mas o Senhor que te criou, que conhece desde o ventre da tua mãe, Ele hoje está falando contigo através desta palavra, que o Senhor
vai derramar o teu poder, vai derramar a tua glória, vai derramar a tua graça. Glória ao nome do Senhor. Derramar sobre o teu povo tudo aquilo, irmãos, e que nesse momento o Senhor possa estar derramando na minha cabeça e na cabeça daquele que crê, irmãos, a tua profecia, para que a profecia, irmãos, venha libertar o povo do cativo e do cativeiro, das mãos amarradas, irmãos, da doutrinação, irmãos, que está acontecendo, aonde, irmãos, os grandes homens tomados por espíritos contrários estão doutrinando o povo a fazer tudo o que querem. Vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. Mas pelo poder da palavra, irmãos, que nos confere, com a mesma palavra que tomou Pedro naquele dia, irmãos, que tomou Pedro pelo poder da sua palavra. Ele entregou, irmãos, de corpo e alma. Glória ao nome santo do Senhor. E nós, irmãos, devemos fazer como Pedro fez. Glória ao nome do Senhor. Devemos fazer como Pedro fez, irmãos. Pedro, irmãos, sendo um pescador, só tinha o seu barco, só tinha a sua vida. Mas ele viu em Jesus Cristo algo novo, algo diferente. Ele viu em Jesus Cristo, irmãos, a sua locomotiva, aonde, irmãos, ele ia ser puxado como um vagão, irmãos, mas ia ser, irmãos, entregue num lugar glorioso. Ele acreditou na salvação, ele acreditou que existe um céu, ele acreditou que existe, irmãos, uma nova terra, ele acreditou que existe uma nova Jerusalém, ele acreditou, irmãos, que lá no céu seria melhor do que simplesmente um pescador. Ele seria mais que um pescador, ele seria mais do que como um homem, irmãos, ele seria mais do que um homem comum. Ele seria o Filho de Deus, irmãos, por Jesus Cristo. Então Pedro, irmãos, ele deixou a sua vida, ele deixou a sua família, ele deixou o seu barco, ele deixou a sua profissão e encarou um novo movimento, encarou, irmãos, algo novo, irmãos, porque Pedro, ele nunca tinha falado em público, ele nunca tinha falado, irmãos, para 3 pessoas ou 4 pessoas. Ele não falou, irmãos, e teve um momento na sua vida que ele teve que falar para 5.000 pessoas. Ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele foi tomado com a eloquência da palavra, e a palavra, irmão, foi tomada da sua boca, e a sua boca, irmãos, foi aberta, e quando abriu, irmãos, a conversão foi muito grande, porque ali não seria mais um Pedro, não seria mais o homem, irmãos, que não tinha a leitura, que não tinha, irmãos, um doutorado, um pós-graduado, uma graduação, mas ele, irmão, estava empoderado do poder dos céus, estava empoderado de tudo aquilo, irmãos, que ele acreditou por Cristo Jesus. Então, nesse momento, queridos e gloriosos irmãos, nós somos queridos e gloriosos, porque, irmãos, nós cremos em Cristo, nós cremos em Deus, nós cremos na salvação da nossa alma. E se você crê na salvação da tua alma, com certeza, glória, se você estiver passando por uma fraqueza nesse momento, uma fraqueza de não acreditar, irmãos, que existe um céu, que existe uma nova terra, ou que não existe, que isso simplesmente é um movimento que está acontecendo, mas não existe mais nada. Não, porque o Espírito, irmãos, da incredulidade está tomando o povo na terra. O povo está sendo entregue, irmãos, aleluia, o nome do Senhor, as suas fraquezas. Irmãos, nesse momento estamos vendo, irmãos, que a crença, ela estava num pedestal, e o pedestal quebrou, e, irmãos, então a crença também está caindo. Mas, irmãos, aqueles que são crentes em Cristo Jesus, crente, irmãos, em Deus, nosso Pai, aleluia, o nome do Senhor, Ele mesmo, irmão, nos dará a oportunidade de viver uma vida em novidade, né? Uma novidade de vida no céu, irmãos, aonde está escrito que esse corpo será deixado e será tomado um corpo incorruptível, um corpo semelhante aos anjos, aonde, irmãos, seremos glorificados no Pai, que seremos, irmãos,
entendidos naquele momento, andando em ruas de ouro, andando, irmãos, sobre pedras preciosas, aonde aqui na terra o homem mata para ter, e lá, irmãos, é jogado no chão, aleluia, não tem valor algum. O maior valor é estar com Cristo Jesus, com a sua lâmpada acesa, irmãos, iluminando todos nós naquele momento. Nós, irmãos, com a nossa veste embranquecida no sangue do Cordeiro, com a palma na mão, irmãos, dizendo: Hosana nas alturas ao Cordeiro de Deus. Então, nesse momento, graça nós te damos, irmãos, por essa preparação, por esta palavra, irmãos. Glória ao nome do Senhor, onde o Senhor embranqueceu a nossa veste. O Senhor, irmão, tirou a venda, irmãos, aleluia, as escamas, como as escamas dos olhos de Paulo, como as escamas dos olhos de Paulo, irmãos, naquele dia aonde teve a sua conversão, aonde, irmãos, ele perdeu a grandeza, ele perdeu o poder, irmão, e foi empoderado nele, irmãos, um homem simples, um homem, irmão, aleluia, que já foi, irmão, entrando nesta graça com uma enfermidade, irmãos, foi entrado nesta graça com uma oportunidade. E qual que era a oportunidade de Paulo? Era servir a Cristo de todas as formas. Então, irmãos, se você tem esse chamado, se você tem esse chamado, se Deus te chamou, irmãos, não para estar, irmãos, do outro lado, olhando, vendo as coisas acontecer, mas se você foi chamado como Paulo, irmãos, para estar na frente, para pregar, para, irmãos, levar o povo, irmãos, aleluia, a crer de todo o coração, a crer de todo o coração, irmão, para levar, irmãos, para ser batizado, para perdão dos vossos pecados, acorde agora, para que o Senhor ainda tenha misericórdia da tua alma. Então, graça nós damos ao Senhor na noite deste dia, para que tudo, irmãos, que Deus possa fazer por você, seja, irmãos, te colocar no colo e te balançar, irmãos. Se você está chorando nesse momento, seu coração está contrito, não sabendo a tua direção, o Senhor coloca uma direção nova na tua vida. Glória a Deus nas alturas. Então, nessa noite, graça nós damos a Deus por tudo, irmãos. Continue, irmãos, clicando, seguindo nós, irmãos, nas redes sociais, também aqui no YouTube. Irmãos, ajude nós divulgar esse canal, que não é um canal, irmãos, para nós ganharmos nada, mas sim, irmãos, almas, irmãos, ao Senhor, resgatar vidas espirituais, irmãos, e para isso, quanto mais, irmãos, esta mensagem chegar, mais longe chegar, mais nós ganhamos almas para o Senhor. Nós ganhamos pessoas que estavam no fundo do poço, mas agora, irmãos, está recebendo, irmãos, o alimento dentro do teu coração. Graça nós te damos por tudo. Deus seja louvado. Amém.